Bom dia, turma. O assunto que vamos dar hoje é sobre o relevo do Brasil, que está no nosso livro de Geografia, na página 36, tá? Então, a superfície da Terra, ela é bem diferente de um lugar para o outro. É possível perceber as diferenças no solo brasileiro, bastante marcado no aspecto físico, ou seja, em sua forma. Então, um solo, uma superfície terrestre, não é igual em todas as regiões, principalmente aqui no Brasil, que tem uma grande variedade. Bora lá? Então, o que seria relevo? Relevo é o conjunto de formas da superfície terrestre, ou seja, as diferenças de níveis entre os terrenos baixos ou elevados, planos ou acidentados, tá? Então, o relevo, ele sofre alterações, seja por condições naturais, como o vento, a chuva, atividade vulcânica, terremoto, ou seja pela própria ação do homem. O homem desmata, o homem constrói casas, constrói pontes, então ele também está fazendo modificação no relevo, tá? As principais formas de relevo são montanhas, que é o que está na imagem, planaltos e planícies, são as principais formas de relevo. Variações do relevo são mudanças ocorridas nas formas de relevo no decorrer do tempo geológico. Então, variação são as mudanças que ocorrem naquele relevo. Então, essas variações podem ser depressão, serra, chapada, tabuleiros, montes ou morros e patamares, tá? E outras configurações e outras formas de relevo também são as ilhas, o vale e as dunas, tá bom? Então, no Brasil, os principais relevos que temos no Brasil são os planaltos, as planícies, as depressões, as chapadas e as serras. No Brasil tem montanhas não muito altas, como em outros países, tá? Como outros locais no mundo. Então, vamos ver o planalto, que seria? Planaltos são superfícies planas ou levemente onduladas que se estendem em terrenos elevados. Então, planalto já está falando que é uma área plana, uma área reta, só que ela é alta, ela é elevada. A maior parte do relevo brasileiro é formado de planalto. Então, se perguntar qual o relevo que predomina no Brasil, você já sabe, planalto. Os mais importantes planaltos que tem no Brasil é o Planalto das Guianas, Planalto Brasileiro, Planalto Atlântico e Planalto Meridional. Planície são grandes extensões de terras planas ou levemente onduladas, só que elas são com baixa altitude. Enquanto o planalto é alto, a planície é baixa, tá? Nosso território, no nosso país, possui 4 planícies principais, que é a da Amazônica, a do Pantanal, Pantanal Mato Grossense, a do Araguaia e a costeira ou litorânea. Depressão. Observe na imagem. Depressão é justamente a parte mais baixa que tem aí, que você consegue ver nessa imagem. Depressão são áreas rebaixadas em relação ao nível do mar. Então, a depressão ela pode ser de duas formas. Pode ser depressão absoluta, quer dizer que é muito mais baixa do que o nível do mar. E também tem a depressão relativa, que seria baixa com relação às áreas vizinhas, que é o que você está vendo aí na imagem. Ela é baixa com relação às áreas vizinhas. Então, esses buracos que vocês conseguem ver gigantes são chamados de depressão. É uma depressão relativa, tá? Não é uma depressão absoluta. Então, as principais depressões que temos no Brasil é as do norte e sul da Amazônica, a do Araguaia, Tocantins e a da Amazônica Ocidental. Não quer dizer que só tenha essas, tem outras, tá? Mesma coisa, outros planaltos, outras planícies e outras depressões. Aí são só as principais. Chapadas. São geralmente planas com altitudes elevadas e lados que podem apresentar diferentes inclinações. Algumas das principais chapadas que temos Chapada do Paraná, Chapada do Rio São Francisco, do Araripe. Vocês já devem ter escutado a Chapada de Diamantina, que tem aqui na Bahia. Então, chapadas são áreas
que geralmente são planas, só que são elevadas e apresentam inclinações, como você pode ver aí na imagem, são um pouco inclinadas. Serras são áreas elevadas e acidentadas, formadas por rochas de natureza diversas, tá? Algumas das principais que tem no Brasil, as Serras do Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço. Não quer dizer que só exista essa, tem outras, como eu já tinha dito. Bora lá? Então, o Brasil não possui áreas de altas montanhas. Eles têm montes, que são montanhas menores, como é o caso das principais cordilheiras do mundo. Como assim? Na América do Sul, onde vivemos, tem a montanha que é chamada Cordilheiras dos Andes, tá? Tem as Rochosas, uma montanha chamada de Rochosa que fica na América do Norte. Tem os Alpes, que é na Europa, e tem o Himalaia, que é na Ásia. São muito, muito, muito altas. Tanto que conforme você vai subindo as montanhas, você consegue ver até as nuvens, tocar, vamos dizer assim, nas nuvens, de tão alto que é. E quanto mais você sobe, mais fica difícil de respirar, tá bom? Então, a atividade que vamos fazer é no livro de Geografia, na página 38 e 39. Bom estudo!